Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, existe uma batalha invisível acontecendo dentro da sua casa, e você nem sequer percebe. Há forças que você não consegue ver com os olhos físicos, trabalhando silenciosamente para destruir tudo aquilo que você mais ama neste mundo. O seu casamento, os seus filhos, a paz que deveria reinar entre as paredes do seu lar. Não foi coincidência você estar aqui agora, ouvindo estas palavras. Deus preparou este encontro desde antes de você nascer. Ele conhece cada noite em que você ficou acordado olhando para o teto, com o coração apertado, pensando em como vai pagar as contas do próximo mês. Ele viu cada lágrima que escorreu pelo seu rosto quando ninguém mais estava olhando. Ele ouviu cada suspiro de desespero que saiu do mais profundo do seu peito. E agora, neste 23 de março, ele decidiu intervir. Esta data não apareceu no seu calendário por acaso. Este é o dia em que o céu decretou mudança radical sobre a sua família. Mas antes de prosseguirmos, você precisa entender algo crucial. A oração que vamos fazer juntos hoje não é uma oração comum. Não são palavras vazias repetidas mecanicamente. O que está prestes a acontecer aqui vai alterar permanentemente a atmosfera espiritual da sua casa. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Se estiver dirigindo, mantenha os ouvidos atentos. Se estiver em casa, encontre um lugar tranquilo. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos exige toda a sua concentração. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você tentou resolver os problemas da sua família com as suas próprias forças? Quantas vezes você se esforçou até a exaustão para manter a paz dentro de casa, apenas para ver tudo desmoronar novamente? O trabalho duro, as noites sem dormir, o sacrifício constante. E mesmo assim, parece que algo invisível continua sabotando cada progresso que você faz. Isso acontece porque existe um princípio espiritual que a maioria das pessoas desconhece completamente. Antes de dar o primeiro passo do seu dia, antes de tomar qualquer decisão importante sobre a sua casa, antes de tentar consertar aquele relacionamento quebrado com suas próprias mãos, você precisa dobrar os seus joelhos. Não existe absolutamente nada mais poderoso neste universo do que colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua família. Quando você inverte essa ordem, quando tenta fazer primeiro e orar depois, está lutando uma guerra espiritual com armas humanas. E armas humanas não funcionam em batalhas espirituais. Eu sei que você está cansado. Eu sei que muitas vezes você olha para a sua situação e não consegue enxergar nenhuma saída possível. As portas parecem todas fechadas. O dinheiro não entra como deveria. As discussões dentro de casa se tornaram rotina. Aquele filho que você tanto ama parece estar se distanciando cada vez mais dos caminhos de Deus. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar completamente a sua perspectiva. Este 23 de março foi escolhido pelo próprio Deus para ser o dia da virada na sua história familiar. A partir de hoje, nada será como antes. Meus amigos, se esta mensagem está tocando o seu coração, peço que se inscreva neste canal e deixe o seu like. Este simples gesto nos ajuda a alcançar mais famílias que precisam urgentemente desta palavra. E agora, prepare o seu coração, porque o que vem a seguir vai transformar para sempre a maneira como você enxerga a proteção divina sobre o seu lar. Imagine agora uma cena que vai ficar gravada na sua mente para sempre. Uma pequena casa de madeira no meio de uma planície imensa, completamente desprotegida. De repente, o céu escurece. Nuvens negras e pesadas cobrem toda a extensão do horizonte. O vento começa a soprar com uma fúria que você nunca presenciou antes. A chuva cai com tanta violência que parece querer arrancar o telhado. Os trovões fazem a própria terra tremer debaixo dos seus pés. Qualquer pessoa que olhasse para aquela cena de fora diria que aquela casa não tinha a menor chance de sobreviver. Diria que em poucos minutos ela seria completamente destruída pela força implacável da tempestade.
Mas existe algo naquela cena que os olhos humanos não conseguem perceber. Logo acima daquela pequena casa frágil, há uma mão gigantesca e invisível. A mão do Deus Todo-Poderoso, estendida como um escudo impenetrável. A chuva violenta bate nessa mão e escorrega para os lados, sem conseguir tocar sequer uma telha do telhado. O vento, que parecia capaz de derrubar montanhas, perde toda a sua força antes de alcançar as paredes. Os trovões que faziam a terra tremer passam ao largo, sem causar nenhum dano. E dentro daquela casa, enquanto lá fora o caos reina absoluto, a realidade é completamente diferente. A lareira está acesa, aquecendo suavemente o ambiente. Uma luz dourada e serena ilumina cada cômodo. As crianças dormem profundamente em suas camas, com sorrisos tranquilos no rosto, completamente alheias à destruição que acontece do lado de fora. A paz que habita ali dentro não faz sentido nenhum quando comparada ao inferno que acontece além das paredes. Mas é exatamente assim que funciona a proteção divina. Ela não depende das circunstâncias externas. Ela não é abalada pelo tamanho da tempestade. Agora ouça com muita atenção o que vou te dizer. Essa casa que eu descrevi não é uma metáfora distante. Essa casa é a sua casa. Essa família protegida é a sua família. Esse escudo invisível é exatamente o que Deus quer estabelecer sobre o seu lar a partir deste 23 de março. O mundo lá fora pode continuar em caos absoluto. A economia pode balançar, as notícias podem ser cada vez mais assustadoras. A violência pode aumentar nas ruas. Mas dentro das paredes da sua casa, reinará uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Seus filhos estarão protegidos. Seu casamento estará blindado. Suas finanças estarão cobertas pela provisão sobrenatural do céu. Isso não é fantasia, não é pensamento positivo vazio. É uma promessa bíblica que está prestes a se manifestar na sua realidade. Mas você precisa entender algo fundamental antes de continuarmos. Essa proteção não vem automaticamente. Ela é ativada através de um ato específico que muitos cristãos negligenciam completamente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, porque existe um segredo guardado nas Escrituras que vai revolucionar a maneira como você intercede pela sua família. Você está perdendo a sua família e nem percebe. Cada dia que passa sem oração, cada manhã que você sai de casa sem cobrir os seus filhos com intercessão, cada noite que você dorme sem declarar proteção sobre o seu casamento, você está deixando portas abertas para o inimigo entrar. Não são portas físicas, são portas espirituais. E por essas portas entram coisas que depois você não consegue explicar de onde vieram. Aquela briga que começou do nada e quase destruiu o seu casamento. Aquela doença que apareceu de repente sem nenhuma explicação médica. Aquele filho que mudou completamente da noite para o dia e você não reconhece mais. Você fica se perguntando onde foi que errou. Passa noites revirando na cama tentando entender o que aconteceu com a sua família. Mas a verdade é que muitas vezes o problema não está no que você fez de errado. O problema está no que você deixou de fazer. Você deixou de ser o guardião espiritual do seu lar. E quando o guardião abandona o seu posto, os ladrões entram livremente. Eu sei que essas palavras podem parecer duras, mas eu prefiro ser honesto com você agora do que deixar você continuar vivendo na ilusão de que tudo vai se resolver sozinho. Não vai. Sem intercessão constante, sem oração fervorosa, sem cobertura espiritual diária, a sua família está vulnerável a ataques que você nem imagina que existem. O inimigo não descansa. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, procurando brechas para destruir o que Deus uniu. E a maior brecha que ele encontra é justamente a ausência de oração. Quando você não ora pela sua família, é como se você deixasse a porta da frente da sua casa escancarada durante a madrugada. Qualquer um pode entrar. Qualquer coisa pode acontecer. Mas aqui está a boa notícia que eu tenho para você neste 23 de março. Ainda há tempo.
Deus está te dando uma nova oportunidade agora mesmo, neste exato instante em que você ouve a minha voz. Ele está te chamando para assumir o posto que sempre foi seu por direito. O posto de intercessor da sua família. O posto de sacerdote do seu lar. Talvez você nunca tenha se visto dessa forma. Talvez você ache que oração é coisa para pastores, para pessoas mais espirituais, para quem tem mais tempo livre. Mas eu preciso te dizer uma verdade que pode mudar toda a sua perspectiva. Você foi escolhido por Deus, antes mesmo de nascer, para ser a coluna espiritual que sustenta a sua casa. Não existe outra pessoa no planeta inteiro que possa ocupar esse lugar. Nem o pastor da sua igreja, nem o seu líder de célula, nem aquele irmão cheio de unção. A responsabilidade é sua, o chamado é seu. E quando você aceita esse chamado e começa a orar diariamente pela sua família, algo sobrenatural acontece. Os anjos do céu são mobilizados. As fortalezas do inimigo começam a ruir. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E a paz que parecia impossível começa a reinar dentro da sua casa. Mas existe um obstáculo que impede a maioria das pessoas de assumir esse posto. E esse obstáculo é muito mais traiçoeiro do que você imagina. O medo é a arma mais poderosa que o inimigo usa contra os intercessores. E ele sabe exatamente como usar essa arma contra você. Você olha para os seus filhos e sente um pavor gelado subindo pela espinha quando pensa no futuro que este mundo oferece a eles. As drogas que estão em cada esquina. As amizades que podem destruir anos de criação em poucos meses. As tentações que parecem ficar mais fortes e mais acessíveis a cada dia que passa. Você olha para o seu casamento e sente o medo de que aquelas pequenas rachaduras se transformem em abismos intransponíveis. O silêncio que está crescendo entre vocês. As palavras que já não são ditas. Os abraços que ficaram raros. A intimidade que esfriou sem você perceber quando começou. E o inimigo sussurra constantemente no seu ouvido que já é tarde demais. Que você já perdeu. Que não adianta mais orar porque o estrago já está feito. Essa é a mentira mais antiga e mais eficaz do inferno. E milhões de famílias foram destruídas porque alguém acreditou nessa mentira e desistiu de lutar. Mas eu declaro sobre a sua vida neste 23 de março que você não vai ser mais uma estatística. Você não vai entregar a sua família nas mãos do destruidor. Você vai se levantar como o guerreiro espiritual que Deus sempre soube que você era. Eu quero que você pense comigo em uma história que vai iluminar completamente o que estou tentando te mostrar. Pense no povo de Israel fugindo do Egito. 400 anos de escravidão finalmente chegando ao fim. Famílias inteiras caminhando em direção à liberdade. Crianças, idosos, mulheres grávidas, todos marchando juntos rumo à terra prometida. Mas, de repente, a situação muda completamente. Atrás deles, surge uma nuvem de poeira no horizonte. O exército mais poderoso do mundo antigo vinha marchando furiosamente para destruí-los. Cavalos, carruagens, soldados armados até os dentes. E na frente deles, um obstáculo impossível. O Mar Vermelho. Águas profundas e escuras que nenhum ser humano poderia atravessar. Imagine o terror daquele momento. Famílias encurraladas entre a morte certa e o impossível absoluto. Mães apertando os filhos contra o peito. Pais olhando ao redor procurando desesperadamente uma saída que não existia. Gritos, choro, desespero total. Qualquer pessoa com um mínimo de lógica diria que ali era o fim, que não havia absolutamente nenhuma solução possível. Mas Deus tinha outros planos. E o que aconteceu em seguida transformou aquela tragédia anunciada no maior milagre já registrado na história da humanidade. E esse mesmo milagre está prestes a acontecer na sua família. Deus ordenou que marchassem direto para dentro do mar. Você consegue imaginar o absurdo dessa ordem? Não havia barcos, não havia pontes, não havia nenhum plano B.
Apenas uma ordem impossível de um Deus invisível mandando famílias inteiras caminharem para a morte certa. Muitos devem ter pensado que era loucura. Alguns provavelmente recusaram dar o primeiro passo. Mas aqueles que obedeceram, aqueles que colocaram o pé na água mesmo sem entender como aquilo poderia funcionar, testemunharam algo que a mente humana não consegue explicar. No momento exato em que os pés tocaram a água, o mar começou a se dividir. Não devagar, não aos poucos. Foi instantâneo. Uma muralha de água de um lado, outra muralha do outro, e no meio um caminho completamente seco. O chão que há segundos estava submerso em metros de água, agora estava firme como rocha. As famílias atravessaram. Todas elas. Crianças correndo pelo caminho seco, idosos sendo carregados, mulheres grávidas caminhando em segurança. O exército que vinha para destruí-los ficou para trás, engolido pelas mesmas águas que se abriram para o povo de Deus. E eu preciso que você entenda que essa história não está na Bíblia apenas para ser bonita. Ela está ali para mostrar o que Deus faz quando uma família decide confiar nele, mesmo quando não existe nenhuma saída visível. A sua família pode estar diante de um mar vermelho neste exato momento. Pode ser uma crise financeira que parece não ter fim. Pode ser uma doença que os médicos não conseguem explicar. Pode ser um filho que se perdeu nos caminhos do mundo e você já não sabe mais como alcançá-lo. Pode ser um casamento que está por um fio, onde o amor parece ter morrido e só restou o silêncio gelado entre vocês dois. Olhando com os olhos naturais, não existe saída. O mar está na frente, o inimigo está atrás, e você está encurralado no meio. Mas eu declaro sobre a sua vida neste 23 de março que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está prestes a abrir um caminho para a sua família. Onde você só vê bloqueio absoluto, ele já preparou uma passagem segura. Onde você só enxerga destruição iminente, ele já decretou salvação completa. Não importa há quanto tempo você está lutando. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa o que as pessoas ao seu redor estão dizendo sobre a sua situação. O Deus do impossível está com você. E quando ele age, nenhuma força no céu ou na terra pode impedir os seus planos. Mas existe algo que você precisa fazer agora, neste momento, para ativar esse milagre na sua casa. Existe um ato específico que vai desencadear a intervenção divina sobre a sua família. E esse ato é mais simples do que você imagina. Feche os seus olhos agora. Eu sei que pode parecer estranho, mas confie em mim. Se você estiver em um lugar seguro, feche os seus olhos e faça comigo este exercício que vai mudar completamente a trajetória espiritual da sua família. Imagine o rosto de cada pessoa que mora com você, um por um. Comece pelo seu cônjuge. Veja os olhos dele, o sorriso, as expressões que você conhece tão bem. Agora pense nos seus filhos, cada um deles. O mais velho, o do meio, o caçula. Veja os rostos inocentes que dependem de você para proteção e direção. Pense nos seus pais, se ainda estiverem vivos. Nos seus irmãos. Em cada pessoa que carrega o mesmo sangue que corre nas suas veias. Agora, com esses rostos claros na sua mente, imagine que você está pegando cada um deles delicadamente com as suas mãos e colocando diante de um altar imenso. Um altar de luz pura, que representa a presença do Deus Todo-Poderoso. Você está entregando a Ele o seu maior tesouro. Não existe nada neste mundo mais valioso do que essas pessoas. Não existe carro, casa, emprego ou conta bancária que se compare ao valor de uma família. E durante tempo demais, você tentou proteger esse tesouro com as suas próprias forças. Você acordou cedo, trabalhou até tarde, se sacrificou de todas as formas possíveis para dar segurança aos seus. E não há nada de errado nisso, mas você esqueceu de fazer a coisa mais importante. Você esqueceu de entregar essas pessoas nas mãos daquele que nunca dorme, que nunca cochila, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e que tem poder absoluto sobre todas as coisas.
A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Você pode colocar as melhores trancas nas portas, o melhor alarme nas janelas, as melhores câmeras no jardim. Mas se Deus não estiver guardando a sua casa, tudo isso é inútil, porque as maiores ameaças contra a sua família não entram pela porta da frente. Elas entram por portais espirituais que nenhuma tecnologia humana consegue detectar. Neste 23 de março, eu quero que você faça uma escolha consciente. A escolha de parar de lutar sozinho. A escolha de reconhecer que você precisa de um poder maior do que o seu. A escolha de dobrar os joelhos todos os dias e clamar pela proteção divina sobre cada membro da sua família. Quando você toma essa decisão, algo extraordinário começa a acontecer no mundo espiritual. Anjos são designados para guardar a sua casa. Demônios são afugentados do perímetro do seu lar. Uma cerca de fogo invisível é levantada ao redor de tudo o que é seu. E a paz que você tanto busca finalmente começa a reinar entre as paredes do seu lar. Mas antes de fazer essa oração de entrega, você precisa ouvir uma promessa específica que Deus deixou registrada para você. Existe um versículo na Bíblia que o inimigo não quer que você conheça. Ele faz de tudo para manter essa promessa escondida de você, porque no momento em que você realmente entender o poder dessas palavras, toda a estratégia dele contra a sua família vai desmoronar como castelo de areia. No livro de Salmos, capítulo 91, Deus fez uma declaração tão poderosa que parece impossível demais para ser verdade. Ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você ouviu isso? Nenhum mal te sucederá, nenhum, não alguns males, não a maioria dos males, mas absolutamente nenhum mal terá permissão de tocar você ou a sua família, quando você habita na presença do Altíssimo. E tem mais, nem praga alguma chegará à tua tenda. A sua tenda é a sua casa, é o lugar onde a sua família dorme, come, vive. Deus está prometendo que nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma enfermidade, nenhuma desgraça vai conseguir atravessar a porta do seu lar. E para garantir que essa promessa seja cumprida, ele designa anjos especificamente para guardar você e os seus em todos os caminhos. Não apenas dentro de casa, em todos os caminhos. Quando o seu filho sai para a escola, há anjos com ele. Quando o seu cônjuge vai para o trabalho, há anjos acompanhando. Quando você viaja, quando você dorme, quando você nem está prestando atenção, há seres celestiais poderosos vigiando cada movimento, prontos para intervir a qualquer sinal de perigo. Mas essa promessa tem uma condição que muitas pessoas ignoram completamente. Ela não é automática. Ela não se aplica a todo mundo simplesmente porque existe. O versículo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa morar, viver permanentemente, fazer da presença de Deus a sua residência fixa. Não é visitar de vez em quando. Não é aparecer apenas nos domingos ou quando está precisando de algo. É uma decisão diária de buscar a face de Deus, de colocar Ele em primeiro lugar, de fazer da oração o fundamento de todas as suas decisões. Quando você escolhe habitar nesse lugar secreto, quando você decide fazer da presença de Deus o centro da sua vida familiar, então todas essas promessas se tornam realidade concreta no seu dia a dia. E neste 23 de março, você está sendo convidado a tomar essa decisão. Mas antes de prosseguirmos com a oração de ativação dessas promessas, eu preciso falar sobre algo que talvez você não esteja esperando ouvir. Eu sei o que você esconde de todo mundo. Eu sei que por trás desse rosto forte que você mostra para a sociedade, existe um coração completamente exausto. Você acorda todos os dias e coloca uma máscara. A máscara de quem está bem,
de quem tem tudo sob controle, de quem consegue dar conta de todos os problemas da casa sem ajuda de ninguém. As pessoas olham para você e veem alguém admirável, alguém que trabalha duro, que sustenta a família, que resolve as crises, que mantém tudo funcionando mesmo quando parece impossível. Mas apenas você e Deus sabem a verdade sobre o que acontece quando as luzes se apagam. O peso que cai sobre os seus ombros quando você finalmente está sozinho. As lágrimas que você engole para não preocupar ninguém. O medo que aperta o seu peito quando você pensa no futuro. Você deita a cabeça no travesseiro e a sua mente simplesmente não desliga. Fica repassando todos os problemas, todas as contas que precisam ser pagas, todas as situações que parecem não ter solução. O sono demora a chegar, e quando chega, não é reparador. Você acorda mais cansado do que quando deitou. E esse ciclo se repete dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que você mal reconhece a pessoa que vê no espelho. A preocupação com os filhos é constante. Você olha para eles e vê tanta inocência, tanta pureza, e ao mesmo tempo sente um terror gelado quando pensa no mundo que os espera lá fora. As influências negativas que bombardeiam eles todos os dias através das telas. Os amigos que podem levá-los para caminhos perigosos. As tentações que só ficam mais fortes à medida que eles crescem. Você faz tudo o que pode para protegê-los, mas no fundo, sabe que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aquele familiar que se afastou dos caminhos de Deus? Aquele que você tanto ama, mas que parece cada vez mais distante? A dor que isso causa é indescritível. Você ora, você tenta conversar, você dá exemplo, mas parece que nada funciona. E o inimigo sussurra constantemente que você já perdeu essa batalha, que não adianta mais lutar, que é melhor desistir e aceitar a derrota. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você neste momento. Tudo isso que você está sentindo, toda essa dor, todo esse peso, toda essa exaustão, está prestes a ser removido dos seus ombros. Você está carregando um peso que nunca foi seu para carregar. Deus nunca pediu que você salvasse a sua família sozinho. Ele nunca exigiu que você fosse o herói invencível que resolve todos os problemas sem demonstrar fraqueza. Essa mentira foi plantada na sua mente pelo inimigo para te manter exausto, esgotado, à beira do colapso. Porque um guerreiro cansado é um guerreiro vulnerável. E um intercessor sem forças é um intercessor silenciado. Mas eu quero que você entenda algo que vai libertar o seu coração agora mesmo. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. Na verdade, é exatamente o oposto. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando você chega ao ponto de reconhecer que não consegue mais, que suas forças acabaram, que você está completamente dependente dele, é nesse momento que o céu se move com mais intensidade. Pense em uma árvore majestosa no meio do inverno mais rigoroso. Os galhos estão secos, sem nenhuma folha. A casca está rachada pelo frio impiedoso. Quem olha de fora jura que aquela árvore está morta, que nunca mais vai florescer, que o inverno finalmente venceu. Mas o que os olhos não conseguem ver é o que acontece debaixo da terra. As raízes continuam vivas, firmes, profundamente agarradas ao solo. Elas estão se fortalecendo no silêncio, crescendo na escuridão, preparando-se para a explosão de vida que virá na primavera. A sua família pode parecer seca agora. O seu casamento pode parecer sem vida. A sua situação financeira pode parecer morta e enterrada. Mas se as suas raízes estão firmadas na fé, se você continua conectado à fonte de água viva mesmo quando tudo ao redor parece deserto, então eu te garanto que a primavera está chegando. Os brotos vão surgir onde você só via morte. As flores vão desabrochar onde você só via cinzas. A restauração completa vai acontecer onde você já tinha desistido de ter esperança. Este 23 de março marca o fim do seu inverno espiritual. A partir de hoje, você entra em uma nova estação. Uma estação de florescimento, de abundância,
de milagres manifestados na sua casa. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo agora. Você precisa plantar as suas raízes ainda mais fundo. Você precisa se firmar na rocha inabalável que é a palavra de Deus. E a maneira de fazer isso é através de uma oração de declaração e cobertura que vamos fazer juntos daqui a pouco. Antes, porém, eu preciso que você prepare o seu coração para o que vem a seguir. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste 23 de março, eu me coloco diante do teu trono como intercessor da minha família. Eu reconheço que por tempo demais tentei lutar sozinho. Por tempo demais carreguei pesos que eram grandes demais para os meus ombros. Por tempo demais negligenciei o poder da oração e confiei apenas nas minhas próprias forças. Mas hoje, isso muda. Neste momento, eu levanto um escudo espiritual sobre a minha casa. Eu cubro cada cômodo, cada parede, cada porta e cada janela com o sangue poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro que a minha casa é território sagrado, propriedade exclusiva do Deus vivo, terreno proibido para qualquer força das trevas. Todo demônio que foi designado para atacar a minha família, eu ordeno agora que saia. Todo espírito de enfermidade que estava planejando tocar os meus filhos, eu expulso agora em nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada contra o meu casamento, eu quebro agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu posiciono anjos guerreiros em cada entrada da minha casa, na porta da frente, na porta dos fundos, em cada janela, em cada brecha por onde o mal poderia tentar entrar. Esses anjos têm ordens diretas do céu para guardar a minha família em todos os caminhos. Quando meus filhos saírem de casa, eles não sairão sozinhos. Hostes celestiais os acompanharão. Quando meu cônjuge for para o trabalho, não irá desprotegido. A mão do Altíssimo estará sobre ele em cada momento. Eu declaro que nenhum acidente terá permissão de chegar perto dos meus. Nenhuma tragédia atravessará os limites do meu lar. Nenhuma notícia de horror será associada ao meu endereço. Onde mora a minha família, mora a presença de Deus. E onde a presença de Deus habita, o mal não tem autoridade para operar. Eu cancelo agora todo o plano maligno que foi arquitetado contra a minha casa nas regiões espirituais. Toda reunião de demônios que aconteceu para traçar estratégias contra o meu casamento, eu declaro que essas estratégias foram anuladas pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus. O inimigo pode ter feito planos, mas nenhum deles vai prosperar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Esta declaração está selada no céu. Esta oração foi ouvida pelo Pai, e a partir deste momento, a minha casa está coberta, protegida e blindada pelo poder do Altíssimo. Mas ainda há mais que precisamos clamar. A falta de dinheiro já destruiu mais casamentos do que qualquer outra coisa neste mundo. Ela transforma o lar em campo de batalha, transforma cônjuges em inimigos, transforma o jantar em silêncio pesado de acusações não ditas. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela sensação de aperto no peito quando as contas chegam e o dinheiro não é suficiente. Aquela vergonha de ter que dizer não para os filhos quando eles pedem algo que todas as outras crianças têm. Aquela humilhação de pedir emprestado mais uma vez, de adiar mais um pagamento, de inventar mais uma desculpa. O inimigo usa a escassez financeira como uma das suas armas mais eficazes contra as famílias. Porque quando falta dinheiro, sobra estresse. E quando sobra estresse, falta paciência. E quando falta paciência, as palavras saem afiadas como facas e cortam profundamente quem a gente mais ama. Mas eu tenho uma declaração para fazer sobre a sua vida financeira neste 23 de março. Pai, eu clamo agora por portas de provisão sobrenatural para esta família. Tu és o Deus que alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. Tu és o Deus que fez o azeite da viúva não acabar durante toda a seca. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto e faz brotar rios no lugar mais árido. Eu peço fartura sobre a mesa desta casa. Que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte o sustento básico,
Que nunca falte a provisão necessária para viver com dignidade. Eu clamo por trabalho abençoado para as mãos desta família. Que as portas de emprego se abram, que os negócios prosperem, que as oportunidades apareçam de lugares inesperados. Eu quebro agora toda a maldição de pobreza que foi lançada sobre esta linhagem. Todo padrão de escassez que vem passando de geração em geração, eu declaro que termina aqui, termina agora, termina neste 23 de março. A porta que tu abres, Senhor, absolutamente ninguém pode fechar. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O pão dos filhos desta casa está garantido pela tua palavra. A provisão deste lar está selada pela tua promessa. E a partir de hoje, o ciclo de escassez é substituído por um ciclo de abundância sobrenatural. Mas a provisão financeira, por mais importante que seja, não é tudo. Existe uma área ainda mais profunda que precisa ser tocada agora. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, Médico das almas feridas, eu te convido a entrar nos lugares mais escuros do coração de quem está ouvindo esta oração. Existem feridas ali que ninguém mais consegue ver, feridas antigas que nunca cicatrizaram completamente. Memórias dolorosas que estão trancadas no porão da mente, escondidas de todos, mas que ainda causam dor todos os dias. Eu sei que você carrega marcas que ninguém conhece. Palavras que foram ditas para você na infância e que ainda ecoam na sua mente adulta. Rejeições que você sofreu e que moldaram a maneira como você se enxerga até hoje. Abandonos que deixaram um vazio no seu peito que você nunca conseguiu preencher completamente. Talvez tenha sido um pai que deveria ter protegido você, mas não estava presente. Talvez tenha sido uma mãe que deveria ter demonstrado amor, mas só sabia criticar. Talvez tenha sido um relacionamento que prometia ser para sempre, mas terminou em traição e humilhação. Essas feridas não desaparecem sozinhas com o tempo. Elas ficam ali, escondidas, infectando silenciosamente cada área da sua vida, afetando a maneira como você se relaciona com o seu cônjuge, afetando a maneira como você cria os seus filhos, afetando a maneira como você se vê no espelho todos os dias. O inimigo usa essas feridas antigas como portas de entrada para atormentar você no presente. Ele sussurra as mesmas mentiras que você ouviu décadas atrás. Que você não é bom o suficiente, que você não merece ser amado, que você é um fracasso e sempre será, que o seu casamento está fadado a repetir os mesmos erros que você viu na casa dos seus pais. Mas neste momento, neste 23 de março, algo poderoso está acontecendo. O Espírito Santo está descendo sobre você como um bálsamo curador, como óleo perfumado derramado sobre as feridas abertas da sua alma. Ele está entrando nos porões escuros da sua mente e acendendo luzes onde só havia trevas. Ele está tocando naquelas memórias dolorosas e tirando o veneno delas. E há uma decisão crucial que você precisa tomar agora para que essa cura se complete. O perdão é a chave que você está segurando nas mãos, mas se recusa a usar. Enquanto você não liberar aqueles que te feriram, você continuará acorrentado ao passado que tanto quer esquecer. Cada vez que a memória daquela traição volta à sua mente, e você sente o mesmo ódio queimando no peito, você está dando poder a quem te machucou. Cada vez que você revive aquela humilhação e sente a mesma raiva de anos atrás, você está permitindo que aquela pessoa continue te destruindo mesmo sem estar presente. O perdão não é um favor que você faz para quem te feriu. É uma libertação que você conquista para si mesmo. É cortar a corda que te mantém amarrado àquele momento doloroso do passado. É soltar o peso que está esmagando os seus ombros e te impedindo de caminhar em direção ao futuro que Deus preparou para você. Eu sei que é difícil. Eu sei que algumas feridas parecem imperdoáveis. O que fizeram com você foi injusto, foi cruel, foi devastador. Você tinha todo o direito de esperar algo diferente daquelas pessoas. Mas guardar esse ressentimento não vai mudar o que aconteceu. Só vai continuar envenenando o seu presente e comprometendo o seu futuro. Neste momento,
Neste 23 de março, eu quero que você tome uma decisão corajosa. Eu decido, aqui e agora, liberar o perdão verdadeiro. Eu solto as amarras envenenadas da mágoa que estavam me prendendo ao passado. Eu perdoo aqueles que me feriram, mesmo que eles nunca tenham pedido desculpas. Eu perdoo aqueles que me traíram, mesmo que eles não mereçam o meu perdão. Eu perdoo aqueles que me humilharam, mesmo que a dor ainda esteja fresca na minha memória. Jesus, eu entrego toda essa dor acumulada nas tuas mãos. Todo esse ressentimento que estava ocupando espaço no meu coração, eu despejo agora aos teus pés. Eu não quero mais carregar essa bagagem pesada. Eu quero caminhar leve, livre, curado pela tua graça. Espírito Santo, eu te peço que assumas o controle das minhas emoções. Sopra sobre a minha alma a tua paz que excede todo o entendimento. Leva embora as cinzas da amargura, as cinzas da tristeza, as cinzas do ressentimento. Quando as memórias dolorosas tentarem voltar, que elas encontrem um coração ocupado pela tua presença. Quando o inimigo tentar me lembrar do que fizeram comigo, que eu me lembre primeiro do que tu fizeste por mim na cruz. Eu recebo agora a cura completa das minhas feridas internas. Mas ainda falta uma última coisa para selar completamente esta oração. Senhor, eu preciso da tua sabedoria para os dias que virão. Não basta estar protegido, não basta estar curado, não basta estar livre. Eu preciso saber discernir os caminhos que estão diante de mim. Este mundo está cheio de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Está cheio de portas que parecem bênçãos, mas levam à destruição. Nem tudo que brilha é ouro, e eu preciso dos teus olhos para enxergar a diferença. Abre a minha visão espiritual, Pai. Tira as escamas que estão me impedindo de ver com clareza. Ensina-me a reconhecer a tua voz no meio de tantas vozes que competem pela minha atenção. Quando uma oportunidade aparecer, que eu saiba discernir se vem de ti ou se é uma isca do inimigo. Quando uma pessoa se aproximar da minha família, que eu consiga perceber se ela traz bênção ou destruição. Governa a minha língua, para que da minha boca saiam apenas palavras de vida. Que eu edifique o meu cônjuge em vez de destruir. Que eu encoraje os meus filhos em vez de desencorajar. Que eu seja instrumento de paz dentro da minha própria casa. Como ovelha que caminha por vale escuro, eu não conheço todos os perigos do caminho. Mas eu conheço o meu pastor, e isso é suficiente. Eu confio que a tua vara e o teu cajado vão me guiar em segurança, mesmo quando eu não conseguir enxergar o próximo passo. Eu declaro que a minha família está selada a partir deste 23 de março. O meu lar está protegido. O meu casamento está blindado. Os meus filhos estão cobertos. As minhas finanças estão abençoadas. A minha alma está curada. E nada será como antes. A tempestade pode continuar rugindo lá fora, mas dentro da minha casa reina a paz do Altíssimo. A lição desta oração é simples, mas poderosa. Antes de tentar consertar a sua família com as suas próprias mãos, entregue ela nas mãos de quem tem poder para transformar o impossível em realidade. Agora eu te pergunto, e quero que você responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos para orar pela sua família antes de tentar resolver as coisas sozinho? Se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva neste canal para continuar recebendo palavras de transformação para a sua casa. Amém.